pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do E na Prática, Como Faz? O quadro do Nutri Total em que a gente conta um pouco da nossa experiência e como a gente coloca na prática tudo que a gente aprende em anos de teoria durante a nossa formação. Hoje é um episódio especial e eu, Natália, tenho a honra de ter aqui comigo o Dr. Dan Weitzberg, que é diretor do GANEP, do Grupo GANEP. Boa noite, Dr. Dan. Boa noite, Natália. Um prazer estar aqui com você. E também a Daniele Fontes, Dani, né, para nós aqui, nutricionista, grande parceira das nossas atividades aqui do Nutri Total e do GANEP, como um todo. Boa noite, Dani. Boa noite, Natália. Obrigada pelo convite. Hoje, o Dr. Dan e a Dani, eles vão nos contar um pouquinho sobre a atuação do médico e do nutricionista e como nós podemos trabalhar em conjunto, em parceria, para o sucesso do tratamento do paciente. E eu não vou enrolar muito, vou direto ao assunto e eu começo perguntando para o Dr. Dan. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre as atribuições do médico nutrólogo, que é uma grande dúvida dos profissionais da área da saúde, principalmente dos nutricionistas? Claro. Olha só, a relação... Eu gostaria primeiro de começar dizendo um pouco sobre a relação dos médicos e nutricionistas que eu vivi durante muitos e muitos anos. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fiz residência de cirurgia, 3 anos no Hospital das Clínicas, e desde aquela época eu já, por conta da minha atividade laboratorial, na técnica cirúrgica, eu já gostava muito de nutrição. Então, eu conheci, na época, nutricionistas muito especiais, e imediatamente percebi um enorme conhecimento que os nutricionistas têm, muito além dos médicos que não são especializados na área. E aprendi muitíssimo nestes anos iniciais e até hoje continuo aprendendo com os nutricionistas aos quais eu tenho o privilégio e prazer de conviver. Aí, ao longo dos anos, nós fomos evoluindo, nós tivemos a ideia de criar o GANEP. Você sabe que o GANEP já está com 40 anos de existência e sempre, desde o início, como nós aprendemos a valorizar a profissão nutricionista, nós criamos um lugar de destaque dentro do GANEP para os nutricionistas. E nunca houve na nossa organização, que foi crescendo bastante ao longo do tempo, nenhuma diferença em tratamento profissional dos nossos médicos e os nossos nutricionistas. E nisso nós fomos, eu devo dizer, talvez um dos pioneiros nesse sentido em São Paulo e talvez até no Brasil. Mas, ao longo dos anos, foram aparecendo profissões, e uma delas, a nutrologia, que estava meio que esquecida até os finais dos anos 90, ressurgiu e de uma maneira bastante importante, com muitos médicos especialistas fazendo seus cursos de nutrologia e tendo título, e criou-se, então, essa possibilidade de discussão entre os diferentes papéis. Então, na minha cabeça, como sempre convivi a vida toda, eu não tenho a menor dificuldade em dizer que o médico, qualquer que seja ele, deve trabalhar sempre em conjunto com o nutricionista. Basta dizer que nas minhas consultas, no meu consultório, que é o consultório do GANEP, sempre está ao meu lado um nutricionista. Sempre. Então, o que nós fazemos minha parte é entender o paciente. Qual é a queixa do paciente? O que ele me traz a dor desse paciente? E eu tento, através do meu conhecimento clínico, encaixar isso dentro de uma doença, de uma enfermidade, que às vezes não é uma, são várias, que podem ter vários domínios, desde o domínio gastroenterológico, que é a minha área, mas também endócrino, mas também câncer, por exemplo, ou até cognitivo. Por outro lado,
o nutricionista, ao participar desta conversa, ele já está também absorvendo toda essa dor do paciente. E aí ele vai desenvolver a área específica, que, claro, eu não domino e nem pretendo dominar, porque trata-se de uma área própria, tá certo? E depois, em conjunto, nós vamos discutir o que cada um achou, qual é a melhor abordagem para esse paciente, se houver uma situação de prescrição de medicamentos, obviamente isso compete a mim, ao médico, e se houver uma indicação de prescrição dietética, indicação de suplementos, isso compete, obviamente, ao nutricionista. E na discussão de exames laboratoriais é muito interessante porque nós estamos em conjunto. Quem sabe, doutor, vamos pedir a dosagem da vitamina D, da B12 e do ácido fólico. Vamos ver aqui. Então, são aspectos que às vezes fogem ao conhecimento ou à visão médica no momento em que essa convivência favorece. Então, eu vejo dessa forma. Excelente, doutor Dan. Então, o médico ele fica muito mais sobre os aspectos clínicos ali do paciente, né? De verificar diagnósticos, exames, de ver a parte clínica como um todo relacionada à doença em si, né? E depois tem a parceria com o nutricionista. E aí, Dani, nesse contexto, né, do acompanhamento nutricional, qual seria, então, as atividades privativas do nutricionista, para que a gente deixe bem claro o campo de atuação, né, do médico e do nutricionista? Perfeito. Então, Natália, segundo a Lei 8.234, desde 1991, a gente tem uma lei que regulamenta, né, a profissão do nutricionista e diz o que é uma atividade privativa do nutricionista, ou seja, é uma atividade exclusiva. E a gente tem essa assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, tanto em prescrever a dieta, quanto planejar essa alimentação, analisar se essa alimentação está sendo feita adequadamente, né? E supervisionar essa dieta, tanto dos pacientes doentes quanto no nível ambulatorial. Também é atribuído ao nutricionista essas atividades em relação a qualquer outra parte da alimentação humana e da suplementação também. Então, a gente sabe o quanto é importante a gente deixar bem claro que a prescrição da dieta, né, ou seja, quais são os alimentos que a gente vai colocar, a quantidade que a gente vai colocar de alimentos, ou as substituições, são de prescrição exclusiva do nutricionista. Perfeito, Dani. E aí, doutor Dan, nesse sentido, o senhor comentou da sua experiência no consultório do GANEP, que o senhor trabalha sempre junto com o nutricionista, e no campo do hospital, né, em terapia nutricional, como ficam essas atividades do médico e do nutricionista? Eu preciso adicionar que no meu consultório também, toda a avaliação antropométrica de bioimpedância e de calorimetria é feita também pelo nutricionista. E os resultados são avaliados em conjunto e muitas vezes me apontam, tá vendo? Massa magra assim, o gasto calórico assado. Então, isso é de muita ajuda. No hospital, as coisas ficam mais claras ainda, porque nós nos valemos de todas as avaliações, ou seja, a triagem nutricional pode ser feita não só por nutricionistas, como por enfermeiros em certos hospitais. Mas uma vez que a triagem nutricional aponte um risco de desnutrição, aí sim se convocam os nutricionistas para fazerem outras avaliações, sejam elas subjetivas, como o NRS 2002, como a avaliação subjetiva global, e mesmo objetivas, com avaliações antropométricas, e também, como nós fazemos de rotina no GANEP, lá na Beneficência Portuguesa e em outros hospitais, ao exame da bioimpedância. Então, uma vez que isso está declarado, o estado nutricional desse paciente, então vai haver uma conferência no sentido de conversa mesmo. Qual é a melhor maneira de nutrir esse paciente? Nós vamos, claro que nós sabemos que todas as sociedades, as diretrizes americanas e europeias indicam que a orientação dietética
valorizando a alimentação oral do paciente, é a primeira opção. Então, para isso, novamente, o nutricionista deverá assumir o cargo de conversar com o paciente, verificar se ele come, não come, quanto come. Hoje em dia, uma das coisas mais valorizadas pelas sociedades é o quanto de ingestão energético-proteica esse paciente teve no leito hospitalar, porque nós sabemos as consequências funestas de comer menos que a metade ou um quarto ou até nada da sua alimentação. E isso o nutricionista tem muito a nos ajudar. Nós utilizamos, em vários hospitais que trabalhamos, uma folha onde o nutricionista avalia junto com a familiar ou até o paciente o quanto ele ingeriu e compara isso com as necessidades. Uma vez obtida esta informação, parte-se para o quê? Para a suplementação disso. E aí nós podemos nos valer da suplementação oral, a terapia nutricional oral, e nesse caso, novamente, o nutricionista vai nos sugerir, veja, temos esta no nosso armamentário, temos essa outra, aqui tem diabetes, melhor usar essa, melhor usar aquela outra. Quando podemos também partir já para uma situação de nutrição enteral, terapia de nutrição enteral. Aí cabe, então, a passagem da sonda, que é a competência ou dos médicos ou dos enfermeiros, e iniciar a nutrição enteral. Nesse caso, novamente, o nutricionista vem atuar verificando a adequação entre a prescrição e o que realmente o doente recebeu, fazendo essa análise, cotejando com os exames laboratoriais, cotejando com a situação antropométrica do paciente quando oportuno, e então chamando a atenção, veja, o paciente está indo muito bem, não está indo muito bem, observe como ele está tendo, por exemplo, episódios diarreicos, ou constipação, ou distensão abdominal, tudo isso, no nosso ponto de vista, embora sejam atividades de exame físico, cabem perfeitamente na atividade do nutricionista, porque é mais um a ver o doente. Quanto mais pessoas foram responsáveis pelo doente, então mais ele vai se beneficiar da equipe de saúde como um todo. E também tem situações, sabemos todos muito bem, que é necessária a nutrição parenteral suplementar, quando não há tolerância total à nutrição enteral, ou mesmo nutrição parenteral única. E continua ainda o papel do nutricionista ao saber calcular o quanto esse paciente recebeu, o quanto ele devia receber, e com isso, em conferências, como eu falei, em conjunto, discutir os próximos passos. E as transições, que são importantíssimas. Quando passar de uma para a outra, seguindo sempre os protocolos e as diretrizes, e é o nutricionista que está ao pé do leito, assim como os enfermeiros, que podem nos ajudar muito nesse papel. Então, eu vejo uma importância enorme dos nutricionistas em todo o cuidado do paciente internado, e você sabe que as MTNs hoje consideram mandatória a presença de nutricionistas, as equipes multiprofissionais de terapia nutricional consideram mandatórias a presença dos nutricionistas nesta área. Perfeito. Dani, para a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, conta um pouquinho para a gente como que é a sua experiência no trabalho em conjunto com médicos, tanto recebendo pacientes indicados por médicos, como a sua indicação também para esses profissionais. Perfeito. Nath, aqui eu trabalho já em consultório há muitos anos, né? E eu atendo pacientes tanto no caso do emagrecimento, quanto em outros tipos de doentes. E a gente tem foi o que você falou, essa ligação com o médico, né? Muitas vezes eles vêm dos médicos com alguma queixa, né? E normalmente eu converso com o médico que enviou sobre o que precisa ser feito, o que ele espera, e quais são os objetivos dele com o tratamento dietético, inclusive com o paciente também. E nessa avaliação que a gente faz de anamnese, além dos dados clínicos, a gente sempre observa os dados bioquímicos, né? Como o Dan falou, a avaliação antropométrica. E eu sempre acredito que a conversa com o médico é importante para a gente seguir o caminho.
Então, muitas vezes eu preciso indicar para um médico, né? Então, alguns casos, por exemplo, que eu preciso indicar para um endocrinologista, tem alguma alteração no exame de sangue que aquele paciente fez e que não tem um médico avaliando aquilo. Então, eu mando para o endocrinologista olhar como é que está essa parte hormonal e etc. Ou, por exemplo, de algum dado clínico que o paciente me passa e eu acho que aquilo precisa passar com um psiquiatra, até inclusive com as questões de transtornos alimentares, que é uma área que eu trabalho bastante. Então, a gente sempre está numa parceria. Até quando a gente fala da suplementação, né, por exemplo, em pacientes veganos, às vezes você precisa dar uma vitamina B12 suplementada, mas está tão baixa a dose que é indicado uma parenteral, né, um intravenoso daquela vitamina B12, por exemplo, ou do ferro, e depois você continua via oral. Então, é sempre esse bate-volta sobre cada médico, né, cada especialidade, sempre trazendo o melhor conforto para o paciente. Então, eu acho que uma das coisas principais do tratamento é esse diálogo aberto, sempre com o médico que você vai mandar ou do médico que veio, né? Para a gente sempre estar alinhado nas melhores expectativas do tratamento, da qualidade de vida daquele paciente. Perfeito, então. Quer finalizar com alguma palavra, doutor Dan? Sim, eu acho que nós devemos prosseguir nessa linha, respeitando as limitações de cada um de nós, porque é impossível saber tudo, e a humildade em reconhecer a capacidade de um outro profissional que se dedica o tempo todo a uma especialidade distinta da nossa, só tem a agregar. Então, nós devemos, ao invés de disputar, ao invés de obstaculizar o trabalho, trabalhar em parceria. Na minha vida, eu sempre trabalhei em parceria e os resultados, aliás, modestamente bons que eu obtive na minha carreira, sempre foram devidos à parceria. E os nutricionistas sempre foram grandes parceiros meus e do GANEP. Perfeito, doutor Dan. Não podia encerrar de uma forma melhor, não é, Dani? Concorda? Maravilhoso, maravilhoso. Por isso que ele é o nosso xodó, né? E nós fazemos parte, né, do grupo, nós conhecemos bem, sabemos que é bem essa realidade mesmo. Exatamente. Quero agradecer muito a presença de vocês. É uma honra para o NutriTotal tê-los aqui conosco. Espero que outras oportunidades surjam. E convido todo mundo que acompanhou esse vídeo a continuar acompanhando os conteúdos do NutriTotal, acompanhando tudo que nós publicamos com relação aos estudos científicos e também as discussões que a gente traz aqui sobre a prática profissional. Obrigada, Dani. Obrigada, doutor Dan. Obrigada, Dan. Até mais. Até.